Eu tenho reparado muita gente a utilizar esses disjuntores com muita dúvida. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O que eu tenho aqui é um disjuntor de polo duplo, podemos chamar de disjuntor bifásico. Por que bifásico? Uma fase e duas fases. A corrente desse é a mesma desse. O que eu gostaria de deixar claro para todos os participantes do canal é que aqui dentro não tem um polo com o outro, nenhuma ligação elétrica, não tem nenhum fechamento de contato. Se tivesse, quando você ligasse as fases, fecharia curto. O que eu tenho aqui também são dois individuais de 50. Esses dois juntos vai fazer a mesma atividade que esse vai fazer. Eu gostaria de deixar claro que em algumas atividades, obrigatoriamente, você tem que ter um desse. Um exemplo que eu gosto de usar é que tem empresas de energias em São Paulo que no padrão elétrico ela só aceita se for o bipolar. Ela não aceita o monopolar. Quando o técnico da empresa chega na sua casa para fazer a ligação, ele vai observar a corrente do disjuntor e se ele é bipolar. Se ele for monopolar, a empresa, a concessionária de energia da Enel São Paulo, eu tenho essa informação porque eu tenho acompanhado o manual de ligação deles. Eles não fazem a ligação e colocam a observação na carta de recusa. Quem é eletricista sabe do que eu estou falando. Só que, em relação à igualdade, os dois são exatamente iguais. O fato de ter obrigatoriedade de usar em algumas atividades, se formos deixar o conceito claro, esse aqui é para ligar em redes bifásicas. Quando eu falo em bifásica, eu estou falando de 220 volts, duas fases e um neutro. O neutro sempre passa por fora. E esse aqui, normalmente, pela norma, é para usar em redes monofásicas. Então, vamos imaginar que a sua rede é monofásica. Quando eu estou falando de monofásica, eu estou falando de uma fase energizada e o neutro que vai passar por fora. Só que, em relação à igualdade, igual eu já falei no início, esse aqui não tem ligação metálica por dentro, ou seja, esse aqui foi um equipamento montado pelo fabricante e colocou essa travinha para quando desarmar o circuito, desarmar os dois. Existe bifásico em que não tem essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, ela é colocada depois do disjuntor construído. Existe bifásico que tem um araminho ou outros artifícios aqui para fazer com que os dois sempre desarmem. Onde eu vejo válido a utilização disso aqui, além do padrão elétrico das concessionárias de energia, eu vejo muito válido, ao invés de ligar dois desse aqui, em chuveiros, ar-condicionados ou outros equipamentos que usam 220 volts de tensão. Porque quando precisar desarmar, desarme os dois e não apenas um. Na maioria dos casos, se uma fase entrar em curto por alguma razão, tiver um problema, ela vai desarmar. Vamos imaginar nesse aqui, ó. Tá tudo ligado, meu equipamento 220, aí uma das fases está com problema, o que vai acontecer? A fase com problema vai desarmar. E a outra vai ficar ligada. Nesse caso aqui, se tiver problema em apenas uma fase, vai desarmar os dois disjuntores. Na realidade é um disjuntor bipolar, mas vai desarmar os dois contatos elétricos que tem lá dentro. Então eu acho muito válido a utilização disso aqui em equipamentos 220 volts. E nesse caso aqui, vamos imaginar que você tivesse
um desse aqui, embora não é viável, nas lâmpadas da sua casa. Já que a norma diz que esse aqui é para 220, a lâmpada você vai usar uma fase e um neutro. Então, necessariamente, você não vai ter um desse aqui. De qualquer forma, que se você tiver um fio aqui, uma fase e um neutro passando aqui, se houver um curto, ele vai desligar. Desde que foi bem dimensionado. Esse unipolar aqui é comumente usado, como eu já falei, em rede monofásica, fase e neutro. Normalmente as instalações de iluminação ou de equipamentos de baixa potência, você tem a fase e o neutro, quando não é 220, é claro. E uma vez que houver um curto na instalação ou na fiação, vai acontecer ou um sobreaquecimento ou uma sobrecarga, vai acontecer o desarme individual nesse circuito e esse outro circuito vai ficar funcionando. Porque se você tivesse um duplo, o que ia acontecer ia desarmar os dois circuitos. Essas informações que eu dou aqui são informações básicas, elas não têm nível técnico. O principal objetivo do vídeo é esclarecer dúvidas simples. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.